Bom dia, que Deus nos abençoe. Iniciando aí mais uma semana, que seja uma semana próspera, de bênçãos, de vitórias, que Deus possa estar nos fortalecendo a cada dia desta semana. Semana passada, pudemos descobrir um pouquinho por que estamos aqui. E a cada dia, Deus foi ministrando ao nosso coração, um pouquinho da porção da sua palavra. O porquê que Ele nos permitiu estarmos aqui. E dando sequência a mais uma semana, essa semana descobriremos que fomos planejados para agradar a Deus. Então a cada dia, Deus vai falar mais um pouquinho conosco. O porquê que Ele nos criou, o porquê que Ele nos planejou. Não é por acaso que estamos aqui. Então, eu e você, nós, fomos planejados para agradar a Deus. Então, que Deus nos abençoe em mais um início de semana e que possamos aprender a cada dia a porção da palavra de Deus e Ele possa ministrar ao meu, ao seu, ao nosso coração. Iniciando o nosso 8º dia de propósito, ele fala sobre planejado para agradar a Deus. Tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Está lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. O Senhor está contente com o seu povo. Salmos 149, versículo 4. Você foi planejado para agradar a Deus. No instante em que você chegou a este mundo, Deus lá do céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir a seu nascimento. Ele quis que você existisse e sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas decidiu criá-lo para a satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito de sua vida. Quando você entender plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que tem. Se você é assim importante para Deus, e se Ele o considera valioso o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, como você poderia ser mais importante do que já é? Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele, mais que qualquer outra criatura. A Bíblia diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Um dos maiores dons que Deus lhe concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele o criou com 5 sentidos e emoções, para que você pudesse experimentar essa sensação. Ele deseja que você aprecie a vida, não apenas a suporte. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à imagem dele. Com frequência, esquecemos-nos de que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado e encolerizado, sente compaixão, piedade, tristeza e comiseração, bem como alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, sente prazer, exulta, desfruta e até mesmo ri. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. A Bíblia diz: o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Como diamante, a adoração apresenta várias facetas. Seriam necessários vários livros para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito da adoração. Mas nesta sessão estudaremos seus aspectos principais. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal, estabelecido por Deus na estrutura de nosso ser, uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorá-lo,
achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pela qual o Senhor nos fez com esse desejo é que Ele anseia adoradores. Jesus disse que o Pai procura adoradores. Dependendo de sua formação religiosa, talvez você precise ampliar sua compreensão do termo adorar. Você talvez vincule essa palavra a cultos na igreja em que haja cânticos, orações e pregação. Ou visualize um cerimonial com velas e ceia. Ou imagine curas, milagres e experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir esses elementos, embora vá muito além dessas manifestações. Adorar é um estilo de vida. Adoração é muito mais que música. Para muitos, adorar é apenas sinônimo de música. Eles dizem: em nossa igreja temos primeiro a adoração e depois a pregação. Esse é um grande mal-entendido. Todos os momentos do culto são um ato de adoração. A oração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a confissão de pecados, o silêncio, o ato de ouvir a pregação, fazer anotações para estudo posterior, ofertar, o batismo, a ceia, assinar um cartão de compromisso e até mesmo cumprimentar outros adoradores. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música até Gênesis, capítulo 4, versículo 21, com o nascimento de Jubal. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram da música jamais adoraram. Adoração é muito mais que música. Mais grave é quando se utiliza o termo adoração em alusão a um estilo musical específico. Primeiro cantamos um hino, depois uma canção de louvor e adoração. Ou, gosto das canções de louvor mais rápidas, mas prefiro as canções de adoração mais lentas. De acordo com essa convenção, se uma canção for rápida, alta ou tocada por instrumentos pesados, podemos classificá-la como louvor. Mas se for lenta, tranquila e intimista, talvez acompanhada por um violão, então é adoração. Esse conceito de adoração com relação à música é equivocado, embora seja muito comum. A adoração não tem nenhuma relação com o estilo, volume ou andamento da música. Deus ama todos os tipos de música, porque Ele inventou todas elas. Rápidas e lentas, altas e suaves, antigas e modernas. É provável que você não goste de todas, mas Deus sim. Se são oferecidas ao Senhor, em espírito e em verdade, então são um ato de adoração. Os cristãos frequentemente discordam do estilo de música a ser utilizado na adoração, defendendo com entusiasmo seus estilos preferidos como se fossem os mais bíblicos ou mais reverentes. Mas não existe um estilo bíblico. Não existem notas musicais na Bíblia. Hoje, nem mesmo temos os instrumentos utilizados nos tempos bíblicos. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, sua formação e sua personalidade, do que sobre Deus. O som de um grupo étnico pode soar como um barulho para outro grupo, mas Deus gosta da variedade e aprecia todos os estilos. Não existe nada que possamos definir como música cristã. Apenas existe letra cristã. É a letra que torna uma canção sagrada, não a melodia. Não existem melodias espirituais. Se eu tocasse para você uma música sem a letra, não haveria como saber se é ou não é uma canção cristã. A adoração, ela não é para benefício próprio.
Como pastor, recebo bilhetes com os dizeres: amei a adoração de hoje. Foi muito bom para mim. Esse é outro mal entendido a respeito da adoração. Ela não é para nosso benefício. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus, não a nós mesmos. Se você alguma vez já disse: não aproveitei em nada a adoração de hoje, então você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você, é para Deus. Claro que a maioria dos cultos de adoração contém elementos de comunhão entre os irmãos, de edificação e de evangelização. E existem benefícios na adoração, mas não adoramos para nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar e agradar ao Criador. No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. O povo estava oferecendo a Deus orações repetitivas, louvor falso, palavras vazias e rituais humanos, sem que o significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por paixão e compromisso. A Bíblia diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. A adoração não é parte de sua vida, é sua vida. A adoração a Deus não se limita aos cultos na igreja, pois nos foi dito: estejam sempre na sua presença. E seja louvado o nome do Senhor desde o nascer até o pôr do sol. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deve ser sua primeira atividade, assim que abrir os olhos pela manhã, e sua última atividade ao fechá-los à noite. Davi disse: eu darei graças ao Senhor o tempo todo, minha boca sempre o louvará. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração, quando realizada para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Lutero disse: um ordenhador pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante a atividade. A Bíblia diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Este é o segredo de um estilo de vida em adoração: fazer todas as coisas como se fossem para Jesus. A Bíblia diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente de sua presença. Logo que me apaixonei por minha esposa, pensava nela o tempo todo. No café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila do supermercado, abastecendo o carro. Eu não conseguia parar de pensar nesta mulher. Constantemente falava comigo mesmo a respeito dela e ficava pensando nas coisas que eu mais amava nela. Isso me fazia sentir perto de Kay, mesmo quando estávamos separados por vários quilômetros de distância e frequentávamos faculdades diferentes. Pensando nela constantemente, eu estava permanecendo no seu amor. A verdadeira adoração reside nisso: apaixonar-se por Jesus. Amém. Que dia maravilhoso, né? Aqui a gente pode aprender um pouquinho que fomos planejados para agradar a Deus. Não somos feitos para agradar a nós mesmos.
para agradar as pessoas. Precisamos apenas agradar a Deus. E muitas das vezes a gente sempre acaba deixando tudo em prol de agradar o outro, agradar as pessoas. Negamos a nós mesmos, negamos a Deus. Mas aqui pudemos ver um pouquinho sobre a adoração, sobre agradarmos a Deus, o que Deus requer para as nossas vidas. Precisamos ter consciência de que Deus nos criou, Ele nos planejou, não somos mero acaso. Cada detalhe Deus nos desenhou e ficou orgulhoso, ficou muito feliz quando você nasceu. Somos obra de Deus, somos criatura dele, feitos por ele. E qualquer atitude nossa que agrade a Deus é um ato de adoração. E é interessante porque muitas das vezes achamos que adoração é somente estarmos dentro da igreja. Que a adoração é somente quando cantamos, quando louvamos, quando oramos, quando lemos a Bíblia na igreja. E isso é algo que pensamos errado, porque adoração é muito mais do que estar na igreja. Adoração é quando também estamos trabalhando e estamos em pensamento com Deus e alinhamos o nosso pensamento, o nosso propósito com Deus. Algumas coisas que venhamos fazer também são adoração para Deus. No nosso trabalho, na nossa casa, quando nos dispomos a cuidar da nossa casa, a cuidar da nossa família, esse também é um ato de adoração a Deus. Quando eu cuido do meu esposo, quando eu cuido dos meus filhos, quando eu cuido da minha casa, quando eu cuido dos meus, esse também é um ato de adoração a Deus. Então, adorar a Deus não é somente eu estar na igreja, eu participar do louvor, eu participar de uma oração, eu participar da palavra. Não. Adorar a Deus é também quando eu estou estendendo o braço ao outro. Quando eu estou indo de encontro ao outro, levando uma palavra para ele, ajudando ele. Isso também é ato de adoração. E aqui a gente vê que a adoração, muitas das vezes, a gente pensa que ela é um estilo musical. E principalmente nas igrejas, né? E eu já ouvi muito falar que a música ela tem que ser mais lenta para ser uma adoração. Ela não pode ser uma música mais agitada. Se ela é tocada numa bateria, junto com uma bateria e tudo mais, já não é louvor, não é adoração. E não, gente, temos uma visão errada da adoração. Precisamos compreender, precisamos entender. Todo ato do culto, ele é uma adoração a Deus. Quando entramos na igreja, desde o cantar dos primeiros hinos, das primeiras orações, tudo é adoração a Deus. O que devemos fazer? Aqui a gente viu que a adoração ela não tem nenhuma relação com estilo, volume ou andamento da música. Ela não tem relação a isso. E o coração de Deus ele não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por paixão e compromisso. Então precisamos quebrar um pouquinho essa crença que temos da adoração, que é somente quando eu estou na igreja que eu adoro, que é somente quando eu canto tal louvor que eu adoro. Não. Se o louvor ele é mais agitado, também ele é uma forma de adoração. Ele também está chegando ao trono de Deus como forma de adoração. O que acontece que muitas das vezes a gente quer adorar as pessoas. A gente quer agradar as pessoas. Eu não canto tal louvor porque fulano não gosta. Eu não faço tal coisa porque fulano não gosta. Eu vou cantar tal louvor porque para encher o meu ego. E é isso que temos feito errado. Porque precisamos nos colocar em posição
de soldados lutadores pela obra de Deus. E deixar que Deus manifeste e que adoremos de todo o coração. Seja num estilo mais rápido, num estilo mais lento, seja num cantar de hino, mas fazemos a nossa adoração de todo o coração, sem agradar as pessoas. Precisamos, ao entrar na igreja, aonde formos, colocar diante de Deus e falar: Senhor, estou aqui para agradar o teu coração. Não é para agradar fulano, beltrano, cicrano. Não, gente. Precisamos ir à igreja para agradar a Deus, a ter comunhão com Ele. Precisamos estar reunidos com nossos irmãos, sim. Às vezes escutamos as pessoas falarem assim: mas eu não preciso ir na igreja. Não tem por que eu ir na igreja. Eu posso fazer na minha casa. Sim, você pode fazer na sua casa. Mas Deus instituiu a igreja para que fôssemos um só corpo. Que possamos estar com os irmãos, louvando a Deus, bendizendo a Deus. Na nossa casa, podemos adorar, teremos nosso momento com Deus e é maravilhoso quando fazemos isso. Mas também precisamos estar com os irmãos, precisamos nos unir a eles, precisamos nos apoiarmos também. Só que muitas das vezes, o que a gente faz? Cresce o ego. Eu quero fazer o quê? Para mostrar que eu sou bom, que eu faço, que eu canto bem, que isso, que aquilo. E a verdadeira adoração, ela às vezes não está ali no culto. Então precisamos, em primeiro lugar, ao adentrarmos a casa de Deus, nos colocarmos, nos humilharmos e falar: Senhor, faz de mim o teu vaso. Eu não vim aqui para agradar homens, eu vim aqui para agradar a ti. Que seja um louvor sincero do teu coração. Vemos muitas pessoas indo às igrejas por causa de pastores, padres, por causa de anciões, mas não tem ido à igreja por causa de Deus. E acontece que quando um desses acaba falhando, toda uma igreja acaba caindo junto. Só que por quê? Porque esquecemos que aonde habita o homem vai ter erro, vai ter falha, não é perfeito. Não existe perfeição na terra. O único que foi perfeito é Jesus. E se atingirmos um grau de perfeição, Deus nos tira daqui da terra. Porque aqui na terra é tudo imperfeito, não tem nada perfeito. Então precisamos parar de ir atrás de palavras do que o outro está proporcionando. Muitas das vezes vamos atrás de profetas, porque lá fala que eu vou ter prosperidade, que eu vou conseguir meu carro, a minha casa, que isso e aquilo, e talalá, talalá, talalá. Precisamos ir à igreja para buscar a Deus. Não no que iremos ganhar, não no que iremos conquistar, mas para ter uma vida de conformidade com a graça de Deus. Semana passada eu até comentei aqui, Deus ele quer abençoar a todos nós. Mas se Deus sabe que se ele vai te dar uma certa posição e você vai se perder, Deus ele não vai permitir. Deus ele não vai te dar. E não é porque ele é ruim, não é porque ele tá querendo castigar você, não. É por amor a você. Porque ele sabe que se você for por esse caminho, você vai se perder, você vai sair da presença dele, você não vai estar de acordo com a vontade dele. O que ele vai fazer? Ele vai falar assim: não, filho, tudo, você vale mais do que tudo isso aqui. Eu não quero te perder. Então a minha resposta para você é não. É difícil aceitarmos o não de Deus. É difícil compreendermos os nãos de Deus. E eu falo por experiência própria.
Quantos nãos na minha vida eu tive, sem compreender. Hoje, muitas das vezes, eu compreendo os nãos de Deus. Porque foram nãos que eu ia me afastar da presença dele. Eu ia me afastar do propósito dele. E para que ele não me perdesse, ele disse não. Hoje, eu tenho muito mais coisas. Tenho muito mais conquistas. Mas por quê? Porque renunciei. Porque me coloquei à disposição. Porque tenho procurado obedecer à vontade de Deus. Não sou melhor do que ninguém, jamais. Tenho erros, tenho falhas, muitas. Mas a todo dia eu procuro o quê? Estar centrada na vontade de Deus. Fazer de acordo com a vontade de Deus. Procurando obedecê-lo. Eu procuro sentar e falar, Senhor, o que o Senhor tem para mim no dia de hoje? O que vamos fazer? Como devo trilhar? Como devo caminhar? Como devo responder? Porque muitas das vezes o quê? Somos humanos. Falei, somos pessoas que muitas das vezes o primeiro estopim já está respondendo, já está sendo grosseiro, já está sendo isso, aquilo. Todo dia é um aprendizado. Todo dia é uma renúncia. Entre você fazer os seus gostos e fazer a vontade de Deus. Então que possamos quebrar o que temos a respeito de adoração, que pensamos que é só em 4 paredes dentro da igreja, que adoração é só quando tem louvor, é só quando tem hino, que adoração é só se cantar aquele louvor lento, aí é adoração. Não! Adoração a Deus é tudo aquilo que sai do mais profundo do nosso coração, sincero. Adorando em espírito, em verdade, sem querer agradar as pessoas. Mesmo que eu não cante bem, não interessa, eu estou agradando o coração de Deus, eu estou dando o meu melhor. Porque muitas das vezes achamos o quê? Ah, mas eu não canto bem. Não tem como eu adorar a Deus. Minha voz é péssima, minha voz é horrível. E daí? Deus, ele não está preocupado se você tem um timbre de voz maravilhoso, se você canta maravilhoso. Porque às vezes, as pessoas que cantam muito bem, que cantam lindo, maravilhoso, é só fora. O seu coração não está em adoração com Deus. O seu coração, ela quer mostrar o quanto ela canta bem. O quanto o timbre de voz dela é perfeito. Mas o seu coração não adora a Deus. É muito mais fácil a adoração de um simples, que não tem estudo vocal, chegar ao trono de Deus, do que quem é capacitado, de quem fez estudo, de quem sabe todas as tonalidades de fazer com a voz. A simplicidade agrada o coração de Deus. A sinceridade agrada o coração de Deus. E chega como o melhor louvor ao trono de Deus. Então tudo que você for fazer, faça para agradar a Deus, não para agradar homens. O nosso foco é Jesus. Deus precisa ser o centro das nossas vidas. Deus precisa estar à frente da nossa vida. Porque enquanto buscarmos agradar aos homens, agradar as pessoas, teremos fracasso. Teremos frustrações. Saiba que não importa a igreja que você vai, a religião que você vai, que você pertence, sempre há erro. Nenhuma é perfeita. Eu vejo muita gente brigando, não, porque a minha é perfeita. Lá não tem erro, lá não tem isso, lá não tem aquilo. A igreja tal é errada. A religião tal é errada. Não compete a mim, não compete a você julgar. O julgamento será Deus que fará no dia final. O que compete a mim é você o quê? A estarmos de coração quebrantado, adorando a Deus. Porque se você está na igreja por causa de pastor, por causa de diácono, por causa de presbítero, por causa de pessoas, eu sinto informar você que você terá grande fracasso.
que você terá grande frustração. Porque mais dias, menos dias. Descobriremos falhas, veremos coisas que não são corretas, veremos maneiras que não são legais. E aí, o que cabe a nós? Vai adiantar eu sair da igreja? Porque eu não concordo com o meu pastor, porque ele errou, porque ele falhou, isso, aquilo, vai adiantar? Vai adiantar eu sair daqui e ir para outra igreja? Não vai resolver. Porque aonde eu for, vai ter problema. Aonde eu for, vai ter frustração. O que eu preciso fazer? Eu preciso me colocar na presença de Deus e orar por Ele. Para que Deus transforme, para que Deus o abençoe, para que Deus possa se fazer presente, que Ele tenha uma atitude de mudança. Eu conheço pessoas que foi o quê? Mudando de igreja. Dava problema aqui, ia para lá. Dava problema lá, mudava para lá. Onde ia tinha problema e só reclamava das pessoas. Então às vezes precisamos parar e analisar, será que nós não somos o problema? Não é somente o outro. Às vezes, será que o problema não está em mim? O que eu estou fazendo? Porque eu não aceito, eu vou sair, que é a melhor solução? Não. Desculpa, gente. Eu preciso ser curada aonde eu estou. Eu preciso ser transformada aonde eu estou. Não vai adiantar eu ficar pulando de galho em galho. Se Deus me chamou para estar ali, que eu seja a bênção ali. Que haja transformação ali. Nós não somos perfeitos. Precisamos quebrar padrões de achar que porque é pastor tem que ser perfeito, não pode errar. Porque tem ministério na frente não pode errar. Não, gente. Pastor tem vida. Pastor tem família. Anciões têm família. Tem vida também. É gente como a gente. O que diferencia? Ele estudou. Deus colocou ele à frente para tomar conta de um rebanho. Essa é a única diferença. Ele paga um preço enorme por isso. Para nós, muitas das vezes, que só assistimos culto, participamos do culto, achamos que não somos nada. Somos. E digo para você, a partir do momento que você se colocar na posição de Deus e você falar, Senhor, usa-me, você também vai pagar um preço por servir a Deus. Eu comentei a semana passada que o quê? Muitas das vezes pagamos preços por obedecer a palavra de Deus. Pagamos o preço por quê? Porque afasta muitos amigos, afasta pessoas de família, mudanças de trabalho, mudanças de rota. Sofremos consequências. Somos atacados. Por quê? Porque diante de algumas responsabilidades, diante de algumas decisões que tomamos, o que a gente escuta? Ah, agora tá se achando a crentinha. Ah, e agora se acha perfeita. Ah, e agora isso, agora aquilo. Não é questão de santidade, gente. É questão de obediência. É questão de fazer a vontade de Deus. É alinhar propósito. Estamos aqui falando de propósito. E precisamos andar com pessoas que têm o mesmo propósito que o nosso. Não tem como eu andar com pessoas que não têm propósito. Porque ou eu ganho elas ou eu me perco com elas. Deus, Ele quer alinhar os nossos propósitos para quê? Para crescermos. Para que possamos viver o que Ele tem para nós. Porque podemos viver aqui um pedacinho do céu, sim. Muitas das vezes, a visão que Deus me dá não é a visão que a minha mãe, que as minhas irmãs, que meu esposo tem. Nem mesmo a visão que o pastor tem. E digo por experiência própria. Teve situações de queremos estipular, de queremos fazer que o quê? O pastor não concordou. E tudo bem. Vamos fazer, chegar num consenso, num acordo, tá? Não dá? Ok, precisamos ser obedientes também aos nossos pastores.
Mas porque meu pastor vai falar não, eu vou sair da igreja. Porque meu pastor falar não, eu vou procurar outra que fale sim para mim. Até a hora que você recebe não, e aí, o que você vai fazer? Você vai pular de novo? Vai adiantar de novo? Foi algo que eu aprendi com uma pastora, amiga, que quando nasceu esse propósito e conversando com ela, eu cheguei e falei, olha, tô pensando assim, assim, assado, mas não sei se vai dar. Eu queria fazer de uma outra forma, mas acho que não vai ter aceitação. E aí eu lembro que ela só virou pra mim e ela falou assim, Tati, hoje o que você tem? Ela falou assim, você tem as redes sociais a seu favor. Você tem isso, isso, isso a seu favor. Faça com o que você tem. Apenas faça. Se Deus colocou no teu coração, faça. E aqui tô eu. Não vim aqui para agradar as pessoas. Não vim aqui para mostrar santidade. Não tô aqui para mostrar que eu sou melhor que fulano, beltrano, cicrano. Não. Estou aqui para que você possa, assim como eu, sentir um pouco da presença de Deus. Que você seja cheio da presença de Deus. Os dias eles estão correndo, sabemos que Jesus está voltando. E muitas pessoas precisam ouvir o amor de Deus. Não podemos nos calar, não podemos mais ficar de braços cruzados esperando o dia acontecer, a hora chegar. Deus, Ele quer cada um de nós fazendo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus, Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Se você tem um chamado, se coloque na presença de Deus. Se permita viver esse chamado. Eu sei que não é fácil. Não é fácil renunciar a nós mesmos. Não é fácil renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos egos. Por quê? Porque a gente viu o quê? Que a gente quer ser o foco. A gente quer estar em evidência. A gente quer que todo mundo nos abrace, que todo mundo fale, uhul, foi ótimo o que você fez. E não. Teremos totalmente o contrário. Mais uma vez eu falo para vocês que eu sou prova viva disso. De ministrações que foi feito. O quê? De muitas vezes você não receber nenhum Deus te abençoe. Foi muito bem? Não. Eu desisti? Não desisti. Porque eu não fiz para agradar as pessoas. No dia que eu estava ministrando, muitas das vezes eu vi caras e bocas. E de liderança. Mas a única coisa que eu coloquei, falei, Senhor, eu subi aqui para falar a tua palavra, o que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu não vim aqui para agradar fulano, beltrano, cicrano. Eu não subi para agradar os meus pais. Eu não subi para agradar pastoreado. Eu não subi para agradar liderança. Eu subi com um chamado. Falar do teu amor. O que nós temos vivido, eu e o Senhor. E assim eu vou fazer até o final. E torno a dizer para vocês. Se você me conhece o que eu fui há 1 ano atrás, você já não me conhece mais. Por quê? Porque todo dia eu estou em evolução. Todo dia é um novo chamado. Todo dia é algo que eu tenho renunciado para melhorar. Melhorei bastante, mas ainda não tô na onde eu preciso estar. Não cheguei aonde eu preciso chegar. Tenho muita falha, tenho muita cobrança. Cobrança das pessoas, cobrança de mim mesma. Mas eu estou dando o meu melhor a cada dia. Eu sei o particular que eu tenho com Deus. Eu sei o que acontece nesse particular. Eu sei a minha entrega com Deus. E eu não preciso sair contando para todo mundo quantas vezes eu oro por dia, o que eu faço durante o meu dia com Deus, o que isso, os meus devocionais, o meu isso, o meu aquilo. Eu não preciso sair contando para ninguém. Eu só preciso entrar no meu quarto e fechar a porta. E ali é o meu quarto de guerra. Você tem um quarto de guerra?
Se você não tem, eu aconselho você a assistir esse filme, Quarto de Guerra. E você fazer um quarto de guerra para você. Você vai ver quão transformador é. É maravilhoso. Só que tudo que a gente faz, quando a gente entrega para Deus, também sofremos retaliações. Sofremos críticas, sofremos apontamento de dedos, não é? Por quê? Porque somos bons em julgar. Mas não somos bons a abraçar o outro e falar assim, eu caminho com você. Tá difícil? Vambora, eu te ajudo. É mais fácil eu criticar. É mais fácil eu ficar apontando dedos. É mais fácil eu ficar falando o que o outro deveria fazer. Mas eu não aponto para mim mesma e falo, ei, você precisa fazer isso, não é o outro. Todo dia, ao olhar para o espelho, eu simplesmente faço o quê? O que eu preciso fazer para melhorar? Não é o que o meu marido precisa, não é o que os meus filhos precisam, não é o que o meu grau parentesco precisa. Não, é o que eu preciso melhorar. Primeiro, a mudança começa em mim. A gente vê todo mundo desistindo de casamento, de namoro, de vida profissional, de tudo. Por quê? Não, porque fulano tá errado. Não é eu. Ele errou, ele tá errado, ele faz isso. Mas você já parou para você se consertar? Você já parou para se autoconhecer? Você já parou para ver realmente quem você é? Que de repente essa mudança depende de você. Por muito tempo eu também só culpava as pessoas. A culpa é de fulano. A culpa é de ciclano. Não é minha. Imagina. Até o dia que eu entendi que eu era culpada de tudo, não tinha nada a ver com os outros, tinha a ver comigo. E eu comecei a tratar aqui dentro. Eu comecei a ter que tirar coisas de gaveta. Sabe aquela gaveta que a gente tem que só vai colocando tudo e vai enfiando, vai ficando um monte de coisa ali dentro. Eu tive que limpar ela. E digo pra vocês que o quanto doeu. Porque eu tive que remexer no mais profundo que apenas Deus conhecia. E machucou demais. Mas foi libertador. Foi transformador. Porque quando eu limpei essa gaveta, quando eu me coloquei na disposição, eu falei, Senhor, eu quero que traga tudo às claras, tudo à luz. Não quero mais esconder nada. Eu não quero ser só mais um personagem. Eu quero ser eu. Eu quero que as pessoas me aceitem pelo que eu sou, não pelo que eu posso oferecer a elas. Não pela minha capa, não pela minha fantasia, mas pelo que eu sou. Eu sou assim. Sou chata, reclamo, pego no pé. Eu sou assim. E vão ter que gostar de mim desse jeito. Se não quer gostar, ok. Vida que segue. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não somos nós que devemos agradar. Mas foi transformador, porque quando eu comecei a limpar tudo o que me incomodava, que eu achava que era do outro, eu fui vendo que era em mim. E a minha mudança começou a refletir nos meus filhos, no meu esposo. Eu não precisei ficar pegando no pé dele e ficar falando assim, viu, você tem que mudar, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você isso, você aquilo. Não. Eu apenas comecei o quê? A fechar minha boca. A fechar a boca e orar. Em vez de reclamar, em vez de ir pra vizinha e ficar reclamando de marido, em vez de ir pra casa da mãe, pra casa da sogra, pra casa de primo, de amigo e ficar reclamando, fecha a boca. Fecha a boca. Reclama pra Deus. Tá difícil? Reclama pra Deus. Não tá aguentando? Reclama pra Deus. Porque Ele vai te dar solução. Quando você fica reclamando para parente, para vizinho, para seja lá quem for, você só tá dando mais seta, mais brecha para que seja trabalhado na sua vida. E tudo contra. Porque ninguém vai vir para você e vai falar assim, viu? Tenha sabedoria, faça assim, faça dessa forma, vá orar, pede para Deus. Não. O que é a primeira coisa que a gente escuta se você reclama? Ah, você deve largar, imagine. Vai aguentar viver assim? Falei, para quê?
Ai, saia desse emprego, que porcaria. Você sabia que o lugar que você está, ele pode ser transformado através das suas orações, da sua vida? Nós somos reflexos do que vivemos. Você pode alcançar seu patrão, os funcionários, a partir do momento que você tem uma vida condizente com Deus. Se você não tem uma vida condizente com Deus, não tem como você ganhá-los para Deus. Não tem como ser um ambiente de paz. Mas quando você se coloca na posição de intercessora, de intercessor, a orar pelo teu trabalho, pelo teu patrão, pelo teu chefe, pela tua casa, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos. Quando você começa a viver em obediência, tudo ao seu redor é transformado. Quando eu comecei a viver essa transformação, porque não é porque eu nasci num lar cristão que sempre as coisas deram certo, que sempre eu fiz correta. Por muito tempo eu vivi errado, até mesmo porque eu vivia religião, eu não vivia Deus. Eu vivia a religião. Eu vivia o conceito dali, que tem que ser assim, que o outro é errado, isso, aquilo. Totalmente oposto, gente. Mas quando eu me coloquei, eu falei assim, Deus, eu não quero viver religião, eu quero viver o Senhor. Porque quando vivemos religião, vivemos daquela forma o quê? Não pode por quê? Porque não pode. Ah, porque Deus vai castigar você. Você está fazendo errado, Deus vai castigar. Gente, Deus não castiga ninguém. Mas sofremos as consequências. Deus, ele nos dá livre-arbítrio para fazermos o que quisermos da nossa vida. Mas não podemos chorar quando as consequências vierem. Ah, mas eu aceitei Jesus. Ok, mas você vai pagar a consequência. Não é porque você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador que você está ileso de sofrer as consequências do seu pecado, do que você fez errado em toda essa vida. Mente e erra quem fala que você aceitando Jesus hoje, a sua vida vai ser perfeita, a sua vida vai ser de paz, você vai ter tudo o que você quer. Mentira! Mentira! Se hoje você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem ganho a vida eterna. Mas você terá aflição, você terá dificuldade, você terá desafio. A palavra de Deus, ela é clara. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencereis. Se Jesus passou pelas maiores aflições, quem dirá nós? A única diferença de quando aceitamos Jesus e passamos por dificuldade, passamos alegres, passamos cantando. Por quê? Porque sabemos que terá luz no fim do túnel. Sabemos que terá saída no fim do túnel. Então essa é a diferença de quem serve a Deus. Porque quem não serve, ali se perdeu tudo. Se chega uma enfermidade, pronto, acabou o mundo. Muitas das enfermidades é para alinhar a sua casa, a sua vida. Não tenha como castigo. Não tenha como algo pesado. É difícil? É difícil. É muito difícil. Mas para um pouquinho e fala, Senhor, por que essa tempestade? Para que essa tempestade? O que o Senhor requer? Eu já vi casos, gente, e recentemente estou vendo um. Da pessoa estar doente. E ninguém descobre o que é. E sabe o que isso está causando? União da família que estava toda separada. Ninguém falava com ninguém, um bravo aqui, outro bravo dali, isso e aquilo. E o que está acontecendo? Está havendo união, está todo mundo se ajudando, está todo mundo ali correndo atrás para dar o melhor. Nossa, mas Deus permitiu? Deus permitiu por quê? Porque Ele quer união. Então, muitas das vezes, a enfermidade, a necessidade, ela não é
para que você pague preço, mas ela é para que realinhe coisas na sua vida, para que seja realinhada a sua vida, para que ela tenha sentido. Deus, ele não faz nada pela metade. Deus, ele faz tudo por inteiro. E algo que eu aprendi muito, e foi algo que Deus falou fortemente no meu coração: Deus não tira uma vida sem dar outra. E eu falo isso porque no dia que eu descobri que eu estava grávida do meu menino, eu descobri às 8h30 da noite. 9 horas da noite meu avô faleceu. E foi algo muito marcante para mim que eu nunca esqueci. E eu queria gritar para todo mundo que eu estava grávida. E fiquei feliz e vamos contar para todo mundo. E quando eu cheguei na casa da minha irmã, da minha mãe, né, que só tava a minha irmã, que eu fui contar, toca o telefone. E a minha mãe no outro lado da linha, minha mãe falava assim: seu avô partiu. E aquele misto de sensação, você feliz porque começava a gerar uma vida dentro de você, e triste porque você perdia alguém que você amava, alguém que estava ali, que sempre caminhava com você, que era espetacular. E diante de algumas perguntas que eu falava: Deus, para quê? O que está acontecendo? E aí Deus foi e me mostrou. Deus falou assim: eu não tiro uma vida sem permitir que haja outra. Porque meu avô se foi, mas deixou meu filho para alegrar a vida dos meus pais, para que eles não desistissem, para que eles continuassem, para que eles não se entregassem. O meu avô era pai do meu pai. Então Deus foi mostrando claramente. Deus falou assim: eu não tiro uma vida sem permitir que nasça outra. Então Deus, ele faz tudo perfeito. Tudo é para a glória dele. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei qual foi a sua perda, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que está passando sobre a sua vida, mas eu só posso garantir para você que Deus está no controle, mesmo quando os dias são cinzentos, mesmo quando os dias são chuvosos, mesmo quando você não vê escape, quando você não vê saída. Deus, ele está no controle. Ele continua sendo Deus. Ele não deixou e não vai deixar de ser Deus. Tem um hino que ele fala: se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele continua sendo Deus. Então que você tenha certeza da sua vida com Deus. Que você aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque não é sobre pessoas, não é sobre religião, é sobre vida com Deus. E há pessoas que estão precisando da palavra de Deus. Há pessoas que necessitam do abraço de Deus, da porção da palavra de Deus. Eu e você podemos levar a palavra de Deus. Deus nos chamou para um propósito. E um dos nossos propósitos é a adoração. Mas lembre-se, adorar não é somente quando eu estou cantando na igreja. Não é somente quando eu estou participando do culto. Adorar é quando eu estou socorrendo o outro em amor. É quando eu estou abraçando o outro e falando para ele: ei, levanta, eu caminho mais uma trilha contigo. Porque sabemos que não é fácil. Viver com Deus, viver na dependência de Deus. A gente chora, a gente tem desafios, a gente tem luta, mas a gente tem vitória, a gente tem paz no coração.
Porque a gente sabe que Deus está no controle. Ah, Tati, sempre foi fácil para você? Não. Por muitos anos foi difícil. Por muitos anos foi difícil eu compreender a vontade de Deus. E só batia a cabeça. Só batia a cabeça. Por muitos anos foi difícil me colocar na posição que Deus queria que eu me colocasse. Eu sabia a vontade de Deus, mas eu não me colocava na posição de obediência a Deus. Então, que você possa tomar a decisão de aceitar Jesus, que Ele seja o único suficiente Salvador da sua vida. Ele te criou, Ele te formou. Você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Não é por acaso que as coisas têm acontecido ao seu redor. Pede para Deus dar clareza para você, mostrar para você o que Ele requer, para onde Ele quer te levar. Deus, Ele tem muito a fazer por nós. Deus, Ele quer dar infinitas bênçãos. E não é só bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos financeiras. Sim, Deus, Ele quer nos conceder. Mas para que Ele possa abrir essas comportas, você precisa estar alinhado ao coração dEle. Você precisa estar alinhado à vontade dEle. Para que a bênção não se torne maldição. Para que isso não te afaste dEle. Porque se Ele te der essa bênção e você se perder, então Ele não vai permitir que chegue até você. Por isso que muitas bênçãos demoram a ocorrer nas nossas vidas. Não é que Deus se esqueceu. Não é que Deus desistiu de cumprir na sua vida. Não. Ela simplesmente está demorando porque Deus está te forjando. Deus está te preparando. Está deixando você alinhado ao coração dEle. Alinhado ao propósito dEle. Para que quando essa bênção que você tanto espera chegar, você não se perca. Você não se desvie do caminho dEle. Mas que você glorifique a Ele o que Ele está te concedendo. E mais uma vez, gente, eu falo, eu sou prova disso. Eu tenho vivido e vivo todos esses anos algo extraordinário com Deus. Desde os meus 15 anos de idade. E falo para vocês, eu estou tendo oração respondida de promessas que foi feito quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tive oração respondida depois de 16 anos orando pelo meu esposo. Daqui a um tempo eu vou trazer para vocês o que Deus tem feito. Não é honra e glória minha, gente. Foi oração de um povo que orou. Mas não foi oração de 16 dias, 16 segundos, 16 minutos. Foram 16 anos orando para que Deus pudesse fazer diferente. Para que Deus pudesse operar grandemente. Então não fique triste se a sua oração não está respondida agora. Não fique triste se você está perdendo agora. Com Deus, precisamos perder para ganhar. A matemática de Deus é diferente da nossa. A logística de Deus é diferente da nossa. Como assim, Tati? Precisamos perder para ganhar. Mas não tem nada mais prazeroso do que estar na presença de Deus, do que viver para Ele, agradando a Ele. Esteja sensível à voz de Deus. E mais uma coisa que Deus trouxe no meu coração agora. Há muitos anos atrás, diante de uma dificuldade, eu era moça, tinha meus 19, 20 anos, e aconteceu algo muito triste assim para mim. E eu lembro que eu passei a madrugada inteira chorando. E quando eu acordei com o cântaro do pássaro, bem te vi. Só que enquanto esse pássaro cantava, Deus falava assim no meu coração: eu estou te vendo.
Eu estou te vendo. Eu não compreendia na hora. Mas logo após, quando eu escutei, eu comecei a entender e compreender que Deus, Ele não estava me abandonando. Mas Ele fez eu perder algo ali, para Ele não me perder. Porque Ele sabia que se eu continuasse, que se seguisse em frente, eu acabaria me perdendo. E para que isso não acontecesse, Ele fez que eu perdesse, mas que eu continuei na presença dEle. E eu aceitei a vontade dEle, mesmo doendo, mesmo sangrando, mesmo triste muitas das vezes. Porque às vezes na nossa cabeça a gente faz tudo perfeito, né? Tudo se encaixa. E de repente vem Deus e bagunça tudo, tira tudo do lugar. Mas seja sensível à voz de Deus, no cantar dos pássaros, no sol que nasce, na chuva que cai, no bom dia de alguém. Esteja sensível à voz de Deus. Saiba que muitas das vezes foi através de um bom dia de alguém sorrindo que Deus ministrou no meu coração. E Deus falava assim: eu te amo. Você é a menina dos meus olhos. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E Ele não quer nos perder por nada. Ele pagou um alto preço lá na cruz. Por mim, por você, por nós. Então que você possa viver uma vida de adoração a Deus. Tudo que você for fizer, que seja de adoração a Deus. Que você se alinhe ao propósito dEle. Que você viva para agradar Ele. Nem que isso implique você desagradar as pessoas à sua volta. Mas você escolha Jesus. Porque quando escolhemos Jesus, Ele toma conta de todo o resto. Tudo se alinha. No início, tudo fica difícil. Tudo fica que você fala: Jesus do céu, não vou dar conta. Não vou aguentar, Jesus. E Ele fala: só mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Aprenda a fechar a boca. Aprenda a silenciar. Você quer reclamar? Reclama para Deus. Você quer murmurar? Murmura para Deus. Porque Ele conhece, Ele vai te escutar. Porque às vezes temos aquela forma assim: não pode brigar com Deus, não pode murmurar para Deus. De que adianta eu orar para Deus, falar palavras bonitas e falar que eu estou alegre, mas o meu coração está sangrando, está xingando, está com raiva? A nossa oração não vai chegar aos céus. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, Ele quer a nossa sinceridade. Eu sempre fui uma pessoa que briguei muito com Deus. Eu fazia de forma como se eu estivesse falando com um amigo. Quantas vezes? Mas Deus, Ele entendia, Ele sabia a sinceridade do meu coração, Ele sabia o desespero do meu coração. Então não passe peneira, não tampe os olhos para querer mostrar algo perfeito para Deus, quando o seu coração não está perfeito. Quando o seu coração, ele está entristecido, ele está magoado, ele está com raiva. Seja sincero. Tira o dia hoje e seja sincero com você, seja sincero com Deus. E fale: Senhor, estou com raiva de fulano, estou magoado com cicrano, estou triste por isso, estou chateado por isso. Mas Senhor, me ajuda a ter paz, me ajuda a tirar esses sentimentos ruins. Porque esses sentimentos ruins, ele não faz mal para o outro, ele faz mal para você. É para você que faz mal, não é para o outro. Então que você se coloque em posição hoje.
Se autoavalie. Fala com Deus. Entrega sua vida para Ele. Se conheça. Se aceite do jeito que você é. Deus, Ele te ama do jeito que você é. Você não precisa estar no corpo da moda, com o rosto da moda. Não. Ele quer você do jeito que você é. Seja com maquiagem, seja sem maquiagem, seja gordo, seja magro, seja amarelo, seja vermelho, seja a cor que for. Deus, Ele quer você do jeito que você é. Sem máscara, sem personagem, sem fantasia. Ele quer você limpo, aberto. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe você. E que você se coloque à disposição de Deus. O nosso pensamento de hoje o tema para reflexão é: fui planejado para agradar a Deus. Versículo para memorizar: o Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149, versículo 4. E a pergunta para você memorizar, para meditar, perdão, gente. E a pergunta para você meditar: que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Uau, né? Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Que você possa responder essa pergunta para você mesma. E que você possa começar a fazer. Que seja essa pequena tarefa, mas que você comece a fazer como se fosse para Jesus. Que Deus abençoe. Pai querido, Pai de amor, iniciamos mais uma semana, ó Pai, com a Tua graça, nos abençoando, nos fortalecendo, ó Pai, em todo o decorrer deste dia, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela chuva que o Senhor nos manda, que o Senhor possa estar nos abençoando, ó Pai, que sejam chuvas de bênção, ó Pai. A chuva cai lá fora, Senhor, mas que a Tua chuva de bênção, Senhor, recaia sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Pai, vai de encontro a cada vida, Senhor, que está escutando, Senhor, a porção da Tua palavra hoje, Senhor. Que seja ministrado aos corações, que o Senhor dê clareza, ó Pai, aquilo que muitas das vezes não ficou claro. Ó Pai, continua, Senhor, nos guiando, nos fortalecendo em todo o decorrer desta semana, ó Pai. Esteja conosco, Senhor. Nos fortaleça, ó Pai. Que possamos, Senhor, estar sensível ao som da Tua voz e possamos Te obedecer. Fica conosco, Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, finalizando mais um dia. Que o seu dia seja extraordinário. Que o seu dia seja próspero, seja de bênção, seja de direcionamento, guiado por Deus. Porque eu tenho certeza que ele será um dia de sucesso. Coloca Deus no centro. Chama Deus para ser teu sócio. Que você vai ver que todas as coisas cooperam para o bem dele. E tudo vai fluir. Mesmo diante dos desafios. Mesmo diante das tempestades. Mas vai fluir. Porque Deus, Ele é maior que todas as coisas. Fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente a todos. Um forte abraço. Beijo a todos vocês.